Boa noite a todos. Estamos começando mais um Evangelho Online. Hoje esse projeto que é realizado pelo DECOM em parceria com o NEP. Estamos aqui eu, Ismael Maia, Carol Granja e o Diego na equipe técnica, convidando vocês para fazer o Evangelho, fazermos juntos um Evangelho no lar. Hoje estudaremos o capítulo 5, o item 18, bem e mal sofrer, um tema muito interessante e muito importante para todos nós. E vamos iniciar hoje fazendo a prece, né? Eu vou fazer a prece inicial. Vamos então em casa nos concentrar, pegar sua aguinha fluidificada, pegar seu Evangelho segundo o Espiritismo, para acompanhar conosco, estudar, refletir, todos juntos. Mestre Jesus, Senhor amado, queremos agradecer pela oportunidade de mais uma vez fazermos um Evangelho, estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas palavras sublimes que falam com os nossos corações. Que possamos, Senhor, ser intuídos diretamente da Tua esfera para podermos refletir sobre um tema tão importante para a nossa vida, para a nossa convivência. Que possamos, Senhor, estar iluminados na Tua luz suprema. Que possamos, Senhor, buscar mais que ensinamentos intelectuais, mas absorver os nossos sentimentos, adquirir virtudes, buscar reparar os nossos defeitos e imperfeições. Esteja conosco nesse Evangelho, que assim seja. Então, Carol, hoje, mais uma vez, no capítulo 5, esse capítulo que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não por acaso, bem-aventurados os aflitos, né? É um capítulo que tem lições muito importantes. E hoje o tema é bem e mal sofrer. Vamos começar? Sim, mas antes de começar a leitura, eu queria fazer um convite para quem está nos assistindo, de aproveitar esses minutos aqui do Evangelho para dar uma desconectada com os problemas, com as atividades diárias, se possível, deixar o celular um pouco de lado, as mensagens que chegam constantemente, e aproveitar esse momento para realmente entrar em contato com o seu estado íntimo e com as palavras que serão lidas aqui, porque com toda certeza serão muito proveitosas para grande parte. É um capítulo que não é esse o motivo que é o maior do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, fala muito da nossa condição aqui na Terra, e acho que muitas pessoas vão se identificar pelo seu momento de vida, com as tribulações. Então vamos tentar parar um pouco, respirar fundo e prestar bastante atenção nessas palavras. E também lembrar que é um trabalho colaborativo aqui, tanto ouvindo, nos conectando em pensamento, quanto eles podem também interagir através da rede Amigo Espírita. O Diego vai estar acompanhando, Diego Aristófanes, vocês podem mandar perguntas também pelo Facebook, se quiserem. E aqui nós vamos receber essa colaboração, se vocês quiserem entrar em contato conosco. E não apenas perguntas, né? Também assim, sugestões, comentários. Isso, exatamente. É porque é um trabalho realmente em conjunto aqui com vocês que estão aí em casa acompanhando. Então, Carol, você pode começar a leitura? Sim, vamos começar. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações,
desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Já nesse primeiro parágrafo do trecho, né, do Evangelho, a gente vê mais uma vez um espírito Lacordaire, nesse caso, retomando a análise sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, né, e fazendo com que a gente possa compreender melhor essas palavras de Jesus, né, quando ele nos diz que são felizes os aflitos. Que tipo de aflição ele está falando? Para que tipo de aflito ele está se endereçando? E que aflição é essa? Né? E que felicidade é essa? Né? Porque bem-aventurados pode ser traduzido, algumas traduções inclusive colocam felizes são os aflitos. Primeiro contato pode parecer ilógico dizer que é feliz quem está sofrendo, né? Mas é preciso entender que, como o Espírito colocou aqui, não são todos, né, os aflitos que Jesus está se referindo, são aqueles que sabem sofrer, né? Porque poucos de nós, e até uma palavra, é um modo de falar bem forte para nós, né? Nós ainda não sabemos como sofrer. Muitas vezes nos desesperamos diante da dificuldade. E é preciso saber sofrer, assim como é preciso saber vencer, é preciso saber se portar diante das situações agradáveis da vida que também nos deixam inertes. Em momentos é preciso saber sofrer. Aqui, como o texto bem fala, o sofrimento é algo inerente à condição do planeta Terra. Não há algo de excepcional se alguém passa por tribulações. Isso é muito esperado dentro de nós, né? Dentro de todos que estamos no planeta Terra. Quantos de nós, quando passamos por algum problema, a primeira coisa que a gente faz é porque eu? Como se fosse uma exclusividade sua sofrer, como se fosse uma exclusividade nossa. E certa vez eu assisti uma palestra e alguém comentava assim: se cada pessoa tivesse a possibilidade de pegar sua pilha de problemas e colocar na frente, e depois cada um pudesse escolher dentre aqueles problemas qual ia pegar para si, com certeza você pegava os seus próprios de volta. Porque são os problemas que você já conhece. O problema do outro você pode até achar que é mais leve do que o seu, mas avalie se valeria a pena trocar o seu problema pelo dele. Provavelmente você não faria essa escolha, ficaria com os seus mesmos. Então por que a gente acaba recaindo no desânimo, na blasfêmia, de chegar a Deus e achar que aquela prova não era merecida, não era oportuna? Por que a gente se acha tão especial a ponto de não poder passar por um problema quando o mundo todo passa, já que é um mundo de provas e expiações? Será que não é o nosso orgulho falando mais alto? As nossas vaidades, o nosso egoísmo? Cada um que vai avaliar a sua situação. É verdade. E nós aqui estamos também nos incluindo nesse contexto. Até porque se a gente veio bater nesse evangelho hoje, com certeza era a lição que a gente tinha que ouvir hoje, né? Com certeza, é verdade. E é interessante, tem uma frase aqui que diz o seguinte: a prece é um apoio para a alma. Muito importante. Contudo, não basta. Veja só, né? A prece já é algo muito importante, esse contato com Deus, esse contato com a espiritualidade. E às vezes, até antes de tudo, um aspecto que a gente não fala muito sobre a prece, que é a de meditação, né? Além de você estar se comunicando com o plano, você está se comunicando consigo mesmo, né? Então, acima de tudo, a prece já é um momento de análise interna. Mas ela não adianta em nada se você, na prece, se propõe algo: Senhor, me dê harmonia, me dê paciência. Se você não procura buscar na prática, né, essas virtudes, né?
Então, a palavra do Lacordaire é muito forte justamente porque a gente tende a essa incoerência. Né? A prece, como o livro Entre a Terra e o Céu fala o livro inteiro sobre a prece. E já no início ele diz que todo desejo, né, todo desejo que a gente tem levado às consequências mais profundas de nossa alma é uma prece. É uma prece. Quer dizer, muitas vezes a gente faz com as palavras ou no pensamento, na prece matinal, na prece noturna. A gente fala uma coisa, faz uma prece e a gente termina durante o dia fazendo outras preces que são contrárias àquela nossa prece, ou seja, incoerentes. Através das atitudes. Através das ações. As ações são um complemento dessa prece. Então, é preciso, e ele continua dizendo, é preciso que tenha por base uma fé viva. E durante o texto inteiro ele vai falar sobre fé. Eu não vou deixar isso mais para frente. Mas você queria fazer um comentário, uma ponderação sobre a prece, né? Sim. A gente passa por problemas e, enfim, por dificuldades que muitas vezes, acreditem, né? É a intervenção de Deus, assim, atendendo nossa prece. Isso. A gente ora e fala, meu Deus, eu queria tanto ter paciência. Aí Deus te coloca naquele emprego, com aquele chefe, daquele jeitinho que é para você desenvolver toda a sua paciência. Ou através de um filho mais complicado, né? E um marido menos compreensivo. E a pessoa fala que quer desenvolver a humildade, aí lá vem a perda do emprego, né? Que é para te colocar numa situação de precisar da ajuda e aceitar de bom grado a ajuda dos outros. Cuidado com o que você pede nas suas preces. E como Jesus disse, pedir e obtereis, né? Exatamente. Às vezes a gente não sabe, mas estamos fazendo prece o tempo inteiro. Né? E a gente não sabe muitas vezes pedir. Né? A gente não sabe pedir. E a gente também não sabe agradecer. Né? Isso. A gente perde muito tempo se detém em sofrimentos, porque 95% da vida está maravilhosa, mas 5% não vai tão bem, e a pessoa se detém em 5% para achar que a vida não vale a pena, que não está boa. A pessoa é saudável, a pessoa tem uma família unida, a pessoa tem um bom emprego, consegue se manter, consegue tudo, mas aí não consegue passar no concurso, que era o sonho que a pessoa queria. E por conta disso, aí a vida já deu tudo para trás e está tudo errado, e a pessoa não tem motivo para sorrir, desconta em todo mundo, chuta o cachorro na rua, buzina no trânsito. Quer dizer, quantos tormentos a gente passa, na verdade, com escolha pessoal. Tem gente que é viciada em problema, né? Procura problema para poder reclamar da vida, e a gente de repente não agradece tanta coisa que a gente tem de boa. Então, se você, e a gente se inclui também nessa reflexão, se observa nessa situação, saiba que essa passagem de Jesus, o bem-aventurados os aflitos, não é para nós. Essa passagem é para aquelas pessoas que passam pelas dificuldades que devem realmente passar na vida, como as provas e as expiações, para um crescimento pessoal e que passa bem por elas. Procurar problemas adicionais para a sua vida não é uma solução para o aperfeiçoamento moral, não. Às vezes a pessoa nesse movimento de autoflagelação, acha que estou me sacrificando e coloca a recompensa no futuro como se fosse uma barganha. Né? Eu estou me sacrificando hoje, sofrendo hoje, deliberadamente, porque eu quero obter algo. Não é assim que funciona. Né? E nesse primeiro parágrafo ele traz algumas virtudes, como essa questão, fala muito do desânimo como uma falta, como uma doença mesmo. O desânimo nos chega de uma forma que às vezes nos corrói mesmo por dentro como se fosse uma doença. E a coragem como esse contraponto, a coragem de enfrentar, do enfrentamento dos seus problemas, porque muitas vezes a gente vai escanteando algumas situações. Né? Ou nós temos aqui, vamos aproveitar o momento. E olha, gente, vocês podem interagir conosco mandando lá para a Rede Amigo Espírita ou no Facebook da Federação. Vamos continuar a leitura? Você quer fazer mais um comentário? Me chamou a atenção essa passagem aqui, né, que o fardo é proporcionado às forças como a recompensa, ou será a resignação e a coragem.
que é algo que durante a situação de dificuldade a gente às vezes não pensa, né? Que há uma passagem sobre isso, uma passagem de Jesus. Que o fardo nunca é maior do que a nossa capacidade. Se a gente está passando por uma dificuldade, porque às vezes o problema, né, não depende da gente solucionar. Há casos assim, né, que o problema nos chega, uma dificuldade grande, e que a gente não consegue encontrar uma saída e começa a se entregar realmente ao desespero, ao desânimo, à tristeza. E assim, quando a gente reflete nessa passagem, que foi o próprio Jesus que disse, né, o governador do nosso planeta falando, a gente devia dar um pouco de crédito. O fardo nunca é maior do que a gente pode suportar. É importante que a gente se detenha nisso daí, que a gente acredite, até para que a gente retome a coragem. É verdade que se você teve um dia cheio, está com fome, o pneu do carro furou, tudo, às vezes a pessoa realmente não consegue lembrar dessa passagem, né? Mas procure dormir, depois de tomar um banhozinho, descansar, né? Quando o dia começa, a gente está com o corpo revigorado e durante o sono o nosso espírito se desprende e entra em contato com a espiritualidade. Se a gente se colocar em condição de prece para receber esse auxílio, não é, Ismael? E a gente pode receber muitas lições durante a noite de sono. É algo que a gente inclusive pode e deve pedir na prece quando está passando por uma dificuldade. Pedir para que tenha a oportunidade de ser orientada, instruída pela equipe espiritual durante o sono. Porque com toda certeza você vai acordar muito mais animado, mais descansado, e de repente aquele problema tão grande que você tinha no dia anterior, você acorda e fala, já sei como é que eu vou resolver. Não é? Verdade, cara. Comigo já aconteceram algumas vezes. Comigo também, às vezes até um banho assim revigorante faz com que você repense algumas coisas também. E quantas vezes, como você falou, a gente esquece mesmo dessa passagem. A gente acredita que não vai suportar, não dá pra mim isso, cheguei no meu limite, né? E a gente esquece muito dessa passagem, como nunca é chegado a nós um problema que nós não tenhamos as ferramentas para suportar, para superá-lo. Às vezes a gente vira para alguma pessoa e até na atitude de vitimismo diz, não dá para mim, eu vou desistir, né? E a gente precisa lembrar dessa passagem, nesses momentos, né? Fazer esse exercício de lembrar que nós estamos sempre protegidos e não há nada que aconteça na nossa vida que a gente não possa suportar, que a gente não possa superar. A gente muitas vezes é que não se coloca numa situação de receber assistência. Os amigos espirituais estão ao nosso lado, nosso anjo de guarda está ao nosso lado, só que a gente entra num campo mental tão desequilibrado que a assistência não consegue fazer muito por nós. Verdade. Né? Às vezes até as pessoas encarnadas também chegam assim, a pessoa chega nervosa em casa e a mãe, minha filha, não quero ouvir. De repente a mãe ia dizer a solução do seu problema e você perdeu, não foi? Pois é. Pela sua impaciência, pelo seu nervosismo, pelo seu desequilíbrio, né? Então vale pensar. Se você pensou, eu tô tão irritado, tô tão assim, aí você avalia, né? Será que é fome? Não. Eu comi. Será que é sono? Não. Eu já dormi de noite. Será que assim, fazer um exame, fazer uma análise para dar ao problema a dimensão que eles merecem? Porque se tudo seu tiver resolvido e ainda restar um grande problema, pronto, aí você vai focar em resolver esse problema. Mas não transforme sua vida num tormento, vendo problema onde até não existe, né? Verdade, ou seja, nós criamos uma situação ilusória, né? Uhum. E então vamos continuar a leitura? Eu vou continuar então. Certo. E aí no final você encerra. Então peguei esse evangelho, vamos continuar o segundo parágrafo do item 18. E ele diz, o Lacordaire: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento.
porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa se obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Muito interessante essa comparação do espírito Lacordaire, né, com o militar. Até talvez o próprio contexto do espírito talvez tenha trazido essa comparação, essa alegoria, né, com a situação do militar. O militar que está lá no posto, aguardando a qualquer momento ser convocado, né, ele não está satisfeito, porque ele foi convocado para uma missão e por enquanto ali está totalmente parado, né, inerte, né, no repouso. Um repouso que às vezes, comparativamente, nós nos encontramos nesse estado de repouso, de inércia, né, de dormência. E a gente lembra daquela passagem que Jesus volta da meditação dele, encontra Tiago e João dormindo, né? E ele diz: por que dormes? Não conseguisse vigiar comigo um segundo. Esse estado de dormência. O que seria esse estado de repouso que o texto nos fala, né? E ele nos diz que esse estado enervaria e enervaria o coração, no sentido de enfraquecer, enervar, no sentido de enfraquecer o coração, né? Entorpeceria a vossa alma, né? Endurece o coração. Às vezes até um estado de violência é muito mais demonstrando que nós somos mais enfraquecidos, né? Mais frágeis do que uma coragem, né? Mesmo. Alguém que é violento, que externa a violência, geralmente esconde no seu coração como ele diz aqui, esse estado de enervar, né? Uma palavra um pouco, né, mais difícil, mas enfraquecido, petrificado o coração, endurecido justamente por esse repouso, por esse estado de inércia. E é preciso que alguma coisa aconteça. A gente não pode pensar que neste mundo que nós estamos a gente vai ficar paradinho na nossa, assim, sem fazer nada, né? Porque às vezes a gente tá naquela, né? Não estou fazendo nem bem nem mal, mas pelo menos mal eu não estou fazendo, né? E quando esse estado é um dos mais perigosos, né? Porque às vezes até se procura, como Paulo de Tarso, se procura a evolução, mas o caminho é errado, como Saulo, né? Mas pelo menos está se buscando algo. O ruim é quando o espírito ele não busca o nada, fica num estado de indiferença, de dormência, né? Isso é que é perigoso. É por isso que existem as dificuldades, para nos acordar. Os problemas são a bênção nesse sentido, porque eles fazem que a gente desperte para a vida, desperte para o que precisa ser mudado, para o que precisa ser trabalhado, né? Dentro da nossa família, dentro do relacionamento com as pessoas no trabalho, entre os amigos. Então, é preciso atentar para se a gente não se encontra nesse estado de repouso, né? Essa passagem me lembra muito, assim, faz alusão a uma metáfora, né? Pelo menos assim eu compreendo, com a vida espiritual, né? Enquanto a gente está na vida espiritual, a gente está como esse militar que não foi mandado para diante de fogo e fica descontente porque ele está aguardando uma oportunidade de mostrar tudo aquilo que ele vem estudando, que ele vem treinando para fazer, né? O militar passa por uma série de treinamentos comparáveis ao que nós passamos na vida espiritual, porque lá a gente não fica na inércia. Lá é um mundo de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita reflexão sobre tudo, né? E também é um mundo onde a gente estabelece muitos compromissos. A gente acerta alguns detalhes para como a gente deseja ser aqui na Terra numa próxima encarnação. E a gente pede muito para encarnar. Há muitos espíritos desejando
uma oportunidade aqui na Terra e que ainda tem que aguardar um pouco mais até que seja concedida essa oportunidade, né? Especialmente em tempos onde as famílias têm somente 1, 2 filhos, né? É muito espírito querendo vir. E aí, esse militar pode ser pensado como a gente nesse estado de espírito, e quando a gente encarna, a gente está vindo com a luta, né? Por isso que ele fala, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Que não é no fogo da batalha, né? Mas nos amargores da vida. Porque nosso maior inimigo, quando a gente assume essa condição de encarnado, somos nós mesmos. Na verdade, nossa luta não será contra os outros, né? Ah, mas o meu filho, ah, mas o meu marido, ah, mas o meu chefe. Reflita bem. Se alguém lhe diz algo que lhe magoa, será que a culpa é dele que falou? Ou do seu orgulho, que ainda te faz se ofender com coisas tão pequenas? Será que você, se a gente for capaz de destruir as causas do mal em nós, a gente vai sofrer quando alguém disser algumas coisas ou fizer determinadas coisas? A gente não vai. A gente não tem como modificar os outros. Nem é o propósito da vida. O propósito da vida é que a gente se modifique, se reforme intimamente. Para que a gente atinja esse estado de glória, né? Que não é reconhecido pelo mundo, como aqui diz, né? Mas que a gente vai poder lá na frente, quando a gente dominar a impaciência, a cólera, o desespero, e a gente vai poder dizer, eu fui o mais forte, mas não, eu não fui mais forte do que fulano, ciclano. Eu fui mais forte do que eu mesmo, em outra condição. É verdade. A satisfação é interessante, como ele relata que é a satisfação do bom combate. Quando você, de fato, já compreendeu uma determinada virtude e pode dizer para si mesmo, aprendi, consegui superar isso. É uma satisfação assim que é inigualável, né? A felicidade que a gente consegue ao adquirir uma virtude, ao superar principalmente uma mágoa, que eu acho que é uma das causas de sofrimento mais fortes assim em nós enquanto humanidade, né? A mágoa e a dificuldade de perdoar. E a satisfação da superação desse degrau é inigualável. Quando você compreende o outro, né? O algoz, entre aspas, como um companheiro, como um irmão, e de fato internaliza o perdão, e você diz, fui o mais forte. Essa é uma satisfação inigualável. E veja que não é fácil. É preciso ter muita paciência consigo mesmo, como até o próprio Lacordaire vai dizer, que é preciso mais coragem, essa superação de si mesmo, do que até mesmo o fato que ele falou aqui do militar no combate violento. Uma guerra certamente é uma situação em que nossos medos vêm à tona, que é muito difícil superar aquilo. Nunca mais espero que enquanto humanidade nós possamos passar por algo no estilo que passamos há algum tempo atrás. Mas é mais difícil ainda esse combate consigo mesmo do que um combate físico, né? E essa sua fala me faz pensar muito acho que tem um comentário aí, né? Tem um comentário. O Vitor Hugo diz... Você quer falar primeiro? Gostaria, vou ser rápida. Uhum. Me faz pensar também que o bem sofrer tem muito a ver com a nossa aceitação, né? A autoaceitação. A gente também não pode desejar dar um passo maior do que as nossas pernas, né? Há algumas pendengas morais a serem resolvidas e serão, pouco a pouco, mas é importante que a gente tenha em mente que isso é um caminho, e como um caminho é um processo, que aos poucos a gente vai conseguindo superar. Talvez a gente não consiga ter paciência no sentido pleno da palavra, mas a gente pode buscar ser mais pacífico no trânsito, né? Não vou buzinar no trânsito, né? Assim, coisas menores. A pessoa talvez não consiga ainda ser uma pessoa maravilhosa o tempo inteiro, mas a gente pode pelo menos aprender a não falar mal da vida do outro, a não fofocar, ou a quando perceber que está sentindo inveja, automaticamente afastar esse pensamento e fazer uma prece pedindo, meu Deus, afasta esse pensamento para que eu não sinta inveja. O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Tem essa questão da maledicência, é interessante. Tem um exercício que o Divaldo recomenda,
que é quando você está pensando em falar sobre alguma pessoa que não está presente, imaginar como se ela estivesse ali, do seu lado, ouvindo. Será que você falaria para ela aquilo que você está pensando? Então, é um exercício interessante. E essas coisas mais práticas que vão nos ajudando a ir superando passo a passo esses desafios, né? Então, o Victor Hugo está trazendo um comentário para o nosso evangelho aqui. Ele diz o seguinte: interessante observar que muitas vezes nos encontramos perfeitamente descansados fisicamente e nos encontramos indispostos para encararmos pequenos problemas da nossa vida. Em outros momentos, nos encontramos fisicamente abatidos, mas cheios de energia e vontade, de forma que mesmo os grandes problemas se tornam pequenos. É a grande oscilação na nossa vida, né? Como muitas vezes a gente se sente abatido, né? Mesmo estando fisicamente bem para enfrentar um problema, e por outro lado, encontramos forças para superar esses desafios. É um estado ainda muito particular nosso, de homens, né? De humanidade. Essa oscilação, essa às vezes incoerência de estar muito bem e superar algo, muitas vezes a queda, os problemas. É importante entender a vida como essa oscilação, mas que vai sempre tendendo à evolução. Às vezes acontece algo na nossa vida e que nos faz conhecer um lado nosso que a gente não conhecia, que nos decepciona. Mas às vezes é esse momento que a gente evolui mais. Às vezes é nesse momento de queda que a gente reflete mais e dá o grande passo. Né? Era isso que eu ia falar. Na verdade, essa fala de Victor Hugo, né? Victor Hugo. Pode parecer uma contradição, mas para mim faz todo sentido. Que é quando a gente vai levando as pauladas da vida, né? A gente fica com o corpo mais fraco, mas fica mansinho, né? Mansinho das porradas que a gente foi levando ao longo do caminho, né? Quando o corpo tá bom, que tá tudo muito bem, saúde bem, tudo bem, a gente poucas vezes para entrar em contato com Deus e com a divindade, com a criação, seja lá como queiramos chamar. Nessas ocasiões a gente fica muito iludido normalmente, né? Muito preocupado com terra a terra, com a rotina, com o trânsito, com o trabalho, com as exigências do mundo, e a gente se desvincula. E aí de repente é preciso que o corpo esteja assim bem amolentado, né? Para que a gente lembre que precisa de vez em quando elevar o pensamento para algo maior. Realmente, quantos momentos de doenças que a gente passa assim, de reflexões, né? Isso acontece realmente. Então vamos ler o último parágrafo, né? Vou pedir para a Carol ler, que esse parágrafo tem muitas lições para a gente já partir, infelizmente, para a parte final do nosso evangelho. O último parágrafo diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Esse texto é da autoria de Lacordaire. Então, ele faz essa grande análise sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, e traz esses valores, né? O que que significa? Na verdade, é aquele que recebeu a oportunidade, a ocasião de se provar, a aflição existe para a superação, né? E ele traz esse valor mais uma vez, provar a sua fé, a sua firmeza. Emmanuel vai dizer que a fé é a certeza em Deus, é a grande certeza em Deus que se traduz por atitudes na vida cotidiana. É muito mais do que dizer que eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu estou certo que Ele existe enquanto ser supremo. É muito mais, é um modo de viver. A fé é uma filosofia de vida, né? Muitas vezes a gente fala que não, eu acredito no Deus uno, sou monoteísta, né? Mas como a gente às vezes vai cair em uma incoerência diante de um sofrimento, se desacreditar, de dizer por que comigo, né? Isso essa insegurança e as nossas ansiedades é uma grande prova de que a gente ainda está caminhando para o valor da fé. Ainda estamos vislumbrando
essa grande certeza que é a fé, né? É muito mais do que a crença, né? E a fé também pode ser pensada como a certeza do agir de Deus na nossa Exatamente. vida. Porque Providência. acreditar em Deus é diferente de acreditar na providência divina, que é o agir de Deus na nossa vida. E Deus com toda certeza está olhando por cada um de nós, né? Atendendo nossas necessidades, os nossos pedidos. E eu já falei, né? De repente a sua dificuldade é realmente o agir de Deus na sua vida. Você precisa passar por aquela situação para ter chance, ter a oportunidade de provar algo que em outra oportunidade talvez você não tenha conseguido provar. Seja sua paciência, sua fé, sua resignação, enfim, alguma virtude. Tem uma coisa interessante aqui que ele fala também, esse bem-aventurado é aquele que entende a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. A gente faz às vezes a prece do Pai Nosso, que tem, né, justamente uma frase nela sobre a vontade de Deus, né? Que ela se faça assim na terra como nos céus. E muitas vezes a gente não entende o que é essa vontade de Deus. É a nossa vontade traduzida nas nossas petições, né? Nos nossos quereres, nos nossos caprichos, né? Quando a gente passa por aflição, nos tornamos esse bem-aventurado. O bem-aventurado entende que muitas vezes na sua vida é preciso que aconteçam coisas que de momento ele não compreenda, né? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe a razão, né? E quando a gente se encara o valor da reencarnação, tudo começa a fazer sentido, né? E analisar situação por situação, circunstância por circunstância, a gente começa a entender que muitas vezes a gente, por si só, né, não consegue superar um problema. Nós precisamos dessa intervenção, né? Como a gente geralmente, eu digo por mim também, se acha autossuficiente, né? E às vezes é difícil erguer a mão para pedir uma ajuda, um auxílio, seja de Deus, seja da espiritualidade, como do próximo, né? E entendendo que a vontade de Deus, ela sempre é superior do que a vontade do homem, pela sua condição. Às vezes a gente, como a gente já falou aqui na prece, às vezes a gente não sabe o que pedir, né? A gente não entende o que é melhor para nós mesmos. Às vezes a gente pede perseverança e a gente é colocado numa situação de um problema sério, que é uma grande oportunidade de exercitar esse valor que nós pedimos, da perseverança. Então, às vezes a gente quer pedir que as coisas venham e caiam de uma maneira pronta, sim, nas nossas mãos, mas a evolução é um processo, né? A evolução é uma caminhada. Certa vez eu passava por um problema pessoal e muito angustiada, né? Fiquei olhando qualquer coisa na internet, entrei no Facebook e tinha uma mensagem que até foi João, botou, João, um amigo nosso do NEP. E ele botou lá uma mensagem que era assim, né? É na hora da prova que o professor fica em silêncio. Então a gente, quando passa por alguma dificuldade grande, a gente não entende o porquê daquilo ali, a gente não consegue encontrar respostas, explicações, é porque é provável que seja o momento de prova que a gente precisa passar. E esse aparente silêncio da espiritualidade é aparente porque eles não deixam de estar no nosso lado, nos dando toda a assistência. Mas é um momento que tem que deixar a gente seguir com nossos próprios passos, né? Para a gente realmente mostrar o que a gente foi capaz de aprender. E é importante a gente também lembrar que nem tudo a gente vai conseguir fazer de uma vez só. Que a gente não se culpe também por isso. A gente muitas vezes vai se pegar em deslizes, em erros, e faz parte do aprendizado, né? Todo bebê que está aprendendo a andar escorrega, cai, machuca o joelho, e com a assistência dos adultos ele vai conseguindo chegar ao momento que anda sozinho. Mas até adulto a gente pode tropeçar e cair de novo, né? Então todo aprendizado passa por essas etapas e a gente não deve se envergonhar disso, porque faz parte do processo. A humildade talvez seja
a grande palavra-chave dessa lição. Aquele que é humilde sabe agradecer os momentos de alegria e sabe se asserenar nos momentos de turbulência, porque compreende que tudo obedece a um comando divino, nada acontece por acaso. E essa fé, essa certeza, nos ajuda realmente a enfrentar tudo com mais tranquilidade. Se não com toda a compreensão, pelo menos com alguma tranquilidade. Verdade, tranquilidade que é muito importante para os nossos corações, para confortar os nossos corações. E essa é a doutrina consoladora, né? A gente fala no Consolador Prometido, e não um consolador só no sentido de trazer a verdade, mas de fato é algo que a gente lê e é quase um ombro amigo, né? A doutrina espírita, as palavras dos espíritos e os ensinamentos do Evangelho, né? Então nós vamos já chegando no final do nosso Evangelho, né, tratando sobre bem e mal sofrer. Se vocês que tiverem mais alguns comentários, eu queria mandar um abraço para as pessoas que participaram conosco: o Vitor, Hugo, o Sebastião, Aparecido de Paula e a Érica Naves, que acompanharam o Evangelho. Muito obrigado, nós sentimos as vibrações positivas e o pensamento de vocês, estamos conectados nessa mesma linha aí do Evangelho. E só para finalizar, eu queria trazer uma reflexão que, enquanto estávamos fazendo um estudo aqui, a gente tem na nossa casa, o NEP, né? Estudávamos as bem-aventuranças e é inevitável que venha a reflexão sobre a felicidade, né? O que é felicidade, que felicidade é essa que Jesus fala. E interessante que há um pastor evangélico que a gente assiste em muitos vídeos, o René Kivitz, e ele faz uma reflexão sobre a felicidade no Ocidente e a felicidade no Oriente, né? Esse sentido que o Evangelho nos traz, porque é uma cultura oriental, hebraica. E a felicidade no Ocidente ganhou uma conotação muito de sucesso profissional, né? Sucesso financeiro, né? De se ter uma família, de se ter uma situação, né? Vamos dizer assim, agradável. Quanto a felicidade no sentido que Jesus está nos trazendo é mais de uma caminhada e não de um fim, né? É a felicidade do aflito. A felicidade é aquele que não está passando por esse momento de definição às vezes, mas ele entende as alegrias de cada passo, né? Porque até acho que é nesse próprio capítulo que os Espíritos vão dizer que a felicidade ainda não é deste mundo, né? Mas nós podemos encarar as alegrias dessa caminhada de superação, né? Eu queria, se você quiser fazer algumas considerações finais, Carol, nós já estamos infelizmente encerrando o Evangelho. Faz um tempo que eu venho tentando, né, e é árduo esse processo de buscar sempre a filosofia da gratidão. Quando a gente olha o lado positivo da vida, mesmo que a gente esteja passando por problemas, a gente começa a avaliar que nosso problema é muito pequeno diante do problema dos outros, que nosso problema é muito pequeno diante do que nós poderíamos estar passando e que com certeza as consolações são sempre muito maiores do que os tormentos. Se a gente olha para o lado bom da vida, a gente adquire força, a gente adquire coragem, a gente faz uma reservazinha de energia para um momento de dificuldade maior. A gente gera um campo que inclusive impede novos sofrimentos e aproxima aqueles que podem nos ajudar em caso de sofrimento, porque, convenhamos, é muito ruim estar com alguém que só fala de coisa ruim, não é? A gente só fala de problema. Então as dificuldades fazem parte do mundo. Não se sinta achando que a única pessoa do mundo que passa por um problema é você. Isso é da condição do nosso planeta. E pensar dessa forma tranquiliza, de fato. E busque, de fato, olhar o lado positivo da vida, porque, com toda certeza, só nessa atitude, metade dos seus problemas vão embora. Exatamente. Então, gente, vamos chegando ao final do Evangelho. Vamos lá. Eu vou aqui fugir da regra, não vou dizer que o tempo é pouco, porque o tempo, às vezes a gente fica falando, tempo é pouco, eu não tenho tempo, já está acabando, mas, nossa, o tempo passa muito rápido. O tempo é maravilhoso, o tempo é o nosso, se a gente quiser, é nosso grande parceiro, né?
Então vamos encerrar hoje no tempo certo, o Evangelho Online, fazendo a nossa prece. Vou pedir para a Carol fazer a nossa prece e você em casa também possa nos acompanhar nessa prece, se conectar com Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, relaxar o nosso corpo, buscar elevar nosso pensamento ao alto, numa atitude de gratidão a Deus por tudo de bom que recebemos da vida. Pai nosso, mestre e amigo, irmão de todas as horas, aqui estamos, Senhor, em sintonia com o alto, para agradecer pela vida, para agradecer por tudo de bom que recebemos de Ti e ainda agradecer pelas dificuldades que são verdadeiras oportunidades de provarmos a nossa fé em Deus. Mestre amado, pedimos a Tua assistência para que nossas dificuldades, os desafios da vida, sejam enfrentados com mais calma, com mais serenidade, que a espiritualidade amiga de auxílio possa nos amparar, nos orientar, nos guiar na tomada de decisões mais acertadas. Faz de nós, Senhor, instrumentos de Tua paz e Tua vontade no mundo de tantas turbulências. Abençoa aqueles que sofrem, mas abençoa sobretudo aqueles que fazem sofrer. Ilumina a mente dos criminosos, daqueles que desviaram do bom caminho, e auxilia, Senhor, para que o arrependimento lhes toque no coração. Quanto a nós, Senhor, pedimos a compreensão, porque sabemos que a ignorância é um estado momentâneo e, com certeza, todos nós chegaremos perto de Ti em algum momento. Abençoa a nossa semana e nos auxilia, Senhor, para que sejamos amanhã melhores do que fomos hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Então agradecemos a todos vocês por terem acompanhado, né? Queria agradecer a Carol. Eu que agradeço, foi bom, né, hoje? Foi ótimo, foi ótimo. E o Diego também, que está na nossa equipe técnica, todos que acompanharam. Uma ótima semana a todos e nos vemos na próxima quinta-feira em mais um Evangelho Online. Um abraço.